Fala, guitarrista, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast. Podcast sobre guitarra, música, teoria, técnica, timbres e o que mais a gente tiver a fim de falar por aqui. Lembrando que o Palhetada Podcast é patrocinado pelo Pablo Klein, nosso mestre do feeling, idealizador desse curso de excelência aí no mercado guitarrístico. Se puder dar uma força aí para nós de se inscrever no canal, ativar, dar like, ativar o sininho aí. Toda semana o Pablo faz uma aula sobre feeling na guitarra gratuita, completaça, aqui no canal do YouTube dele, através de uma live, ele responde as perguntas, está sempre procurando auxiliar ao máximo aí todo mundo que estiver ao vivo com ele ali nessa aula, às terças-feiras. Quintas-feiras a gente libera um episódio novo do Palhetada Podcast, e vamos embora para esse bate-papo aí que vai ser maravilhoso. Como é que tu tá, Pops? Tudo tranquilo? E aí, galera, beleza? Só para avisar vocês que é a quarta vez que a gente começou a gravar isso aqui e tava dando um problema imensamente grande, então a gente já pede um obrigado pelo Sacha, que é o nosso convidado de hoje, pela paciência, porque a gente já tava, acho que uns 40 minutos só tentando começar a gravar. Então, valeu, pessoal, todos que estão ouvindo aí. E aí, Sacha, como é que vamos hoje? Tudo certo? Tudo bem? Cara, isso aí é do jogo. Para mim é um prazerzaço estar aqui, né? Quero agradecer desde já o convite, a galera que está assistindo. Sempre que é para falar de música, trocar ideia com a galera aí sobre som, junto com o Pablo, com a galera aqui. Para mim é um prazerzaço. Grande e Sacha. Pablo, como é que vamos? Tudo certo, gurizada. Como sempre? Sempre, né, cara? Isso aí não tem que fazer, né? O cara nasce assim e vai até o final da vida, né? Como é que vocês estão? Tudo certo? Gurizada, hoje o papo é com o grande brother Sacha Z, amigão nosso aí que com certeza tem muita conversa bacana para trazer pra gente, para ter muito conteúdo legal para passar, muita história interessante para contar, e vai ser um bate-papo muito massa. Como é que estão as coisas, Sacha? Tudo certo contigo aí, velho? Tudo certo, cara. A gente está nessa fase maluca aí, né? Em metade de março, 21, todo mundo imaginava que a pandemia já ia estar ficando para trás, né? Que a gente já estava imaginando aqui os palcos de novo, aquela coisa, e pelo contrário, né? A gente está numa situação bem complicada, a pandemia aumentando os números, os casos, e a gente está tentando trabalhar da maneira que dá, assim, então aula online, curso, e trabalhando bastante para projetos futuros, né? Eu acho que é um momento que a gente tem que estar se preparando, porque eventualmente a pandemia vai terminar mais tarde do que a gente gostaria, mas vai terminar. E ela terminando, a gente vai ter que estar com muita coisa pronta aí para poder continuar levando música, som e aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente acredita que tem muito valor, né, para as pessoas que se interessam aí. Pode crer. Agora, falando, a gente achou que nessa época já ia estar sem pandemia, já tá liberado. Eu lembrei no primeiro mês de pandemia, que foi eu e o Dallas lá para casa dos pais dele, que é afastadão, assim, e a gente falando, nada a ver, isso aí, mês que vem já tá tudo normal, vamos voltar a trabalhar. Imagina, um mesinho ia resolver tudo. Não, na China foi rapidinho, 2 mesinhos os caras já estavam bem. Aê! Para quem não está vendo, eu vou descrever. Acabou de cair o celular do Léo ali. A gente chamou ele de Pops no início, porque na gravação não aparecem os nomes que estão aparecendo, mas do nada ele acessou através do celular dele ali, o nome no celular dele tá Pops. Então, vai saber quando é que ele usa esse nome. É, o alter ego da noite. Já passou das 6, né? Começa a escurecer, daí... Aí vira Pops. Começa a bombar o WhatsApp. É o nome de guerra. Nome de guerra. Não, nessa função aí do mês que vem vai passar. Tipo, eu me lembro assim, cara, eu tava em março lá, daí achei, um mês. Aí abriu, cara, eu acho que vai até maio, junho. Aí, tipo, em maio, junho, no máximo até setembro. Novembro estourando. Cara, a gente já tá em março do outro ano, fechando um ano total. E seguimos nessa loucurada e pior do que quando começou, tá ligado? Isso que é triste pra caralho, assim. Só existe uma vantagem agora, que existe vacina. Pelo Só menos falta isso, vacinar. Loucura, né? Mas, Sacha, aproveitar o embalo, então, velho, que tu tá aí com a gente. Queria que tu começasse a contar pra gente como é que tu começou com essa história de tocar guitarra, de ouvir música, de ouvir esses rock pauleira, tocar esse monte de nota aí. De onde é que surgiu tudo isso? Conta pra gente aí, velho.
Então, cara, sempre gostei de música, meus pais sempre ouviram música em casa. Quando eu tinha 4 anos, para ter uma ideia, eles me colocaram a fazer aula de violino. Morava em Santa Maria, né? Então, tive um primeiro contato lá. Óbvio que não foi uma coisa que eu dei continuidade, né? Foi só para ter um contato com a música mesmo. E lá, quando eu tinha meus 12 para 13 anos, eu tive a felicidade de um primo me mostrar uns videoclipes do Guns N' Roses, né? E aí, acho que como não fui o único privilegiado, acho que muita gente passou por isso, né, de ver o Slash tocando e ficar impressionado, ver aqueles clipes, né, onde a guitarra era protagonista, aquela Les Paul, aquela coisa toda. E pode até soar meio exagerado, meio romântico, mas, cara, quando eu vi aquilo, eu decidi o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Foi um impacto muito forte, e eu lembro que saindo de lá, eu enchi o saco dos meus pais até eu ganhar um CD do Guns. E aí foi um caminho sem volta. Assim, eu ouvi aquilo todo dia, aquilo começou, né, de ouvir música, de me tornar um fã de rock, até me tornar alguém que queria ser protagonista, né, sair do ouvinte e passar para alguém que tocava um instrumento. Então comecei com um violão emprestado, que aquela coisa dos meus pais também achando que ia ser uma modinha, né, ele vai tocar um pouco, vai parar, não vamos gastar com violão. Eu peguei um violão emprestado. Meu primeiro professor tentou me ensinar como destro, né, para quem não sabe, eu sou canhoto. Quase desisti, foi uma tristeza, assim, tipo, eu não conseguia fazer nada, imagina, a coordenação pro lado oposto ali era 0, 0, 0. E aí, outra sorte, outro acaso, o namorado da minha irmã na época tocava violão, e aí eu falei que estava com muita dificuldade, disse, não, deixa que eu vou inverter as cordas para ti. Aí ele inverteu e tudo aquilo que eu já vinha uns 6 meses tentando fazer, que eu não conseguia fazer nada, ficou muito fácil, assim, quando eu peguei o violão com as cordas para canhoto, né? E aí, a partir daí, também não teve mais volta, né? Foi uma coisa que eu me apaixonei demais e fui entendendo esse universo, fui entendendo que eu precisava realmente me dedicar, que não ia ser fácil, mas que a recompensa era muito bacana, era muito prazeroso. E eu lembro que da transição do violão para a guitarra, antes mesmo de eu comprar minha primeira guitarra, eu já tinha montado uma banda com os meus colegas, assim, fulano vai ser vocalista, ciclano vai ser batera, então a gente já estava muito focado. E eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco, né, na galera até de hoje em dia, assim, a galera é muito do online, que é fundamental, mas eu acho que essa coisa de tu ter outros brothers, tu te sentir parte de uma comunidade, e não que isso também não possa acontecer de forma online, né? Mas assim, eu sinto que isso é um ingrediente muito importante, até como professor hoje, eu vejo que os alunos que acabam continuando por mais tempo são justamente aqueles alunos que têm um amigo que toca, né, que se sentem parte de um grupo, uma galera que está ali com o mesmo objetivo, assim. E aí a coisa foi, né? Se me deixar aqui, eu acho que precisa gravar uns 5, 6 podcasts, eu vou contando toda a história. Show de bola. E essa história do do Slash em si, assim, como é que foi o momento em que tu achou um professor, começou a estudar, alguém que te passou um conteúdo básico para depois aprender a tocar solos, esse tipo de coisa? Como é que foi essa trajetória do início da guitarra mesmo aqui? Foi aqui em Caxias? Eu não sei se foi aqui em Caxias isso. Perfeito. Sim, foi aqui. Eu comecei fazendo aula de violão numa escola, que daí eu tive essa experiência que não foi tão legal, né? Violão pro lado invertido ali, eu fiz acho que uns 6 meses. E aí com as cordas para canhoto, eu peguei aquele material e eu fiquei um pouco por conta, por mais, sei lá, uns 6 meses. Fiquei estudando por conta o material que eu tinha recebido ali. E aí depois eu tive um professor que foi o Duda Zanrosso. Eu fazia aula junto com o guitarrista da minha banda, nós éramos em 2. E o professor, ele vinha, só que ele trabalhava com outra coisa, então a aula era a cada 15 dias, mas aí acabava ficando uma a cada 2 meses, e aí aquela coisa toda. E a aula em dupla, ela é legal até certo ponto, né? Porque tu gera uma competição saudável ali entre os dois, ninguém quer ficar para trás e tal, só que não adianta, cada aluno, na minha concepção, tem um ritmo, cada aluno tem uma forma de estudar, de aprender, então não foi assim uma experiência também onde eu evoluí muito rapidamente, assim, eu evoluí algumas coisinhas, mas num ritmo bem inferior ao que hoje, como professor, eu vejo que seja o ideal. E aí, depois eu encontrei um amigo, né, de colégio, assim, que ele estava estudando com o Rigon, na época, né, o Christian Rigon aqui de Caxias, e ele foi aluno do Christian, ele começou a me dar umas aulas, e cara, foi ali assim que eu comecei a me focar, a estudar, ele começou a mostrar coisas de mais técnica, Paul Gilbert e tal, eu já estava tocando algumas coisas do Slash, e aí eu tive uma fase com o Slash que foi o seguinte, eu comecei apaixonado por Guns, por Slash e tal, aí depois eu fui descobrir Dream Theater, e essas coisas mais complexas, de prog e tal, e aí quando eu fui para esse caminho,
por um breve lapso de retardo, eu achei que o Slash não prestava, assim, né? Eu falei, não, o Slash é lento, as músicas do Slash são, né, são 5 notinhas ali, já era, o cara faz um riff. Comecei a gostar da complexidade, da bagunça, né, do progressivo. Mas aí depois eu recuperei as minhas faculdades mentais, e aí eu vi que não, tem espaço para todo mundo. O Petrucci é legal pra caralho, na minha opinião, o Slash também, então tá tudo certo, né? Mas foi mais ou menos por aí. Depois do Stefano, que foi esse meu professor aí, o segundo, aí eu fui pro Rigon, e aí foi um professor que a gente teve uma afinidade muito grande na forma dele ensinar, e foi a época que eu estava com 15 anos, assim, completamente, pouco menos que 15, acho que eu comecei a fazer aula com ele uns 14, me dedicando muito, assim, estudando aquela coisa de, sei lá, 3, 4 horas por dia, todo dia, focado pra caramba, tocando em banda, estudando as coisas do Petrucci para tentar tocar. Eu tinha uma banda tributo a Dream Theater também naquela época, então foi a época que eu mais evoluí, assim. Então foi engraçado, porque eu não conseguia tocar muito bem as coisas do Slash, aí eu fui pro Petrucci. E aí eu me foquei naquilo, me encarnei, e aí meio que quando eu conseguia já tocar as coisas do Petrucci, que eu fui gostar, fui tentar de novo as coisas do Slash, voltei a ouvir, e aí já era tudo muito mais fácil, porque eu tinha dado um tirão, assim, nessa parte técnica, teoria, então aí pareceu muito mais claro para mim, de tocar as coisas do Slash. E, cara, tu falou desse lance da velocidade e tudo mais. Tipo, por que tu acha que tu começou a noiar? Porque eu vejo, pra te situar um pouco aqui no podcast, tipo, cara, eu sou completamente... Eu sou um entusiasta da guitarra, 100% autodidata, mas sou amador. Eu, tipo, não entendo nada de teoria e técnica, assim. Então, tipo, mas eu vejo muito... Eu nunca tive essa parada de ter que tocar rápido porque não estudei, não, sabe, não quis. Aquela coisa talvez seja se desafiar, né, na velocidade. Mas por que será que tu acha que bateu na tua cabeça e bate essa paranoia dos caras de, tipo, não toca rápido, toca mal, parece, sabe? Por que tu acha que bateu isso daí? Então, cara, eu acho que a gente pode fazer um paralelo. Eu costumo, até como professor, assim, uso muito metáforas, né? Para mim é uma das formas mais claras de explicar as coisas, de visualizar o mundo, assim. Então, sei lá, tenta imaginar um jogo de futebol. Quando tu vê um time, o que é que chama atenção? Chama atenção o cara que mete gol, o cara que dribla, o cara que faz golaço, o cara que, né? E eu acho que na música, o virtuose, ele pode mais ou menos ser comparado com isso. Eu não vejo música como esporte, né? Quero deixar isso bem claro. Eu acho tão genial ouvir um solo técnico e rápido do Paul Gilbert, como eu acho genial ouvir um solo totalmente feeling do Gilmour. Mas eu acho que para a cabeça de alguém de 15 anos, que foi a época que eu dei essa noiada, assim, com velocidade, com técnica, eu acho que eu queria ser o driblador, assim, eu queria ser o goleador. Tu vê o cara que toca rápido, tu vê que o cara tem recurso, que o cara tem ferramenta, e tu vê que ele normalmente é o cara que chama atenção, assim, pelo menos para um jovem de 15 anos na minha cabeça da época. Aí a gente vai amadurecendo, a gente vê que justamente o que é legal na música é que a música não é uma competição, que não é uma corrida, que não é melhor o cara que toca mais notas necessariamente, né? Que tu tem que contar uma história. Eu acho que é importante, hoje eu vejo, tu ter velocidade por 2 pontos de vista. Primeiro, se tu vai compor uma música, tu quer te expressar. E seria muito ruim tu querer te expressar numa música, uma frase mais rápida. Por exemplo, eu fiz uma música no meu primeiro álbum que se chama The Rush Hour, né? A hora do rush, trânsito, confusão. E eu queria... para mim, eu ouvia uma música rápida, cheia de frase maluca. Então, que bom poder ter o recurso técnico para eu poder me expressar e comunicar aquilo que eu quero comunicar. E o outro ponto que eu vejo é a questão das gigs. Já imaginou tu receber um convite para uma baita de uma gig, com um cachezão, viagem, turnê, tudo, e aí os caras te mandam lá o repertório, e aí, pô, eu não consigo tocar isso aqui porque eu não tenho velocidade. Então, eu acho que a velocidade ela é um requisito importante para o músico, não é fundamental, né? Tipo, o David Gilmour construiu a história dele, né? Eu acho que ele talvez seja um dos grandes exemplos, assim, porque o cara praticamente não tem, né, nenhuma frase rápida, lick rápido, é muita emoção mesmo, escolha de notas, e eu acho que esteticamente é tão válido e tão legal quanto a velocidade. Mas ele foi uma coisa muito específica, de eu vou construir uma carreira como artista, essa é a minha música, e ele teve a felicidade de muita gente concordar que aquilo era legal e ele participar de uma das maiores bandas de rock da história, né? Eu, como músico, alguém que tem como objetivo viver de música, eu procuro ampliar o meu horizonte. Então, eu quero poder tocar tanto coisas mais lentas, coisas mais emotivas, como também ter a condição de tocar uma frase mais rápida, quando assim a música exigir. Sim.
Até porque também é que da forma como tu falou, tipo, não é tocar rápido sem emocionar, é transmitir uma emoção através da velocidade também, né? Ah, por- Claro. porque às vezes, tipo, a pergunta na minha cabeça, assim, que tava batendo, o que tava rolando é o seguinte, é que às vezes tu vê às vezes guitarrista até grande aí, pá, vai lá, pega e começa a fazer um solo meio desconexo, mete uma double hand ali, que daí só que não, tipo, no final das contas acabou não tocando nada, assim, sabe? Tipo, só é aquela coisa, só impressiona a parada porque tá tocando 1000 notas por segundo, mas depois, tipo, quando tu vai pegar a emoção, né, da transmissão da emoção do negócio, não. Mas realmente, tipo, uma hora do Rush com velocidade faz total sentido no que tu tá transmitindo, né? Justo, cara. Eu vejo música como expressão. Para mim, música é expressão. E é como na vida, né? Tem dias que o cara tá feliz, tem dias que o cara tá triste, que o cara tá irritado, e tu tem que ter ferramentas para poder te expressar com tudo. Então, eu acho que na música, quanto mais ferramentas, mais possibilidades tu tiver, a tendência é que a gente consiga se comunicar de uma maneira mais eficiente. Essa parada que o Rafael perguntou é legal, porque, tipo, voltando bem à pergunta do Rafael, que ele disse ali, por que no início ali bateu aquela parada da velocidade e tal? É que é muito comum, quando o cara tá começando ali, a percepção do cara não tá aguçada a ponto de entender o que é emoção, sabe? Tu tá muito apegado à execução, que é o que tu consegue metrificar, vamos dizer assim, dentro da tua percepção, né? Botar o dedo ali, paletar, e a velocidade é um recurso que quem é iniciante consegue chegar e, é rápido, tá ligado? Talvez ainda o cara consiga ver rápido e limpo, dependendo do conhecimento do cara, dá pra ver que não é tão sujo, mas não passa muito disso, então é aquilo que o cara consegue enxergar, e dentro da... Agora, 15 anos atrás ainda tinha um pouquinho, assim, tava começando, mas essa parada que o Sasha falou da guitarra ser uma coisa que chamava atenção, né, aquele instrumento que tu botava o pau, o cara tava solando, tinha velocidade, ainda tinha aquele resquício do final dos anos 90 ainda, sabe? Então, é uma parada natural, assim, do iniciante ficar apegado à velocidade, porque é uma coisa que chama atenção dentro do que ele sabe, do que ele consegue ver, né? E porque ele não tem a percepção de transmissão de sentimento ainda, né? Porque para ele, o que ele consegue ver é a velocidade. Se tem pouca nota, ele não tá conseguindo sacar que tá transmitindo algo. Ele tá dizendo, tem pouca nota. Eu era assim, tá ligado? Se o solo era lento, tipo, nada a ver isso aí, sabe? Eu quero é descer a lenha. Descer o sarrafo, como dizia o Paulo Antiga. É um negócio meio circense, eu acho, né? A coisa da técnica, da velocidade, mas ela pode sim, né, servir muito bem à música. Eu lembro que teve uma experiência na Expo Music que me marcou muito sobre essa questão da velocidade, porque quando eu fui para a minha primeira Expo Music, estava lá com 16 anos, de 15 para 16, foi em 2006, se eu não me engano, e eu tinha essa visão, por estar aqui na minha bolha, né, do feedback que eu recebia e tal, que eu era aquele cara novo que tocava rápido, que chamava atenção por conta disso. E aí eu fui lá e com esse diferencial na minha cabeça, e eu vi que qualquer guitarrista que estava num stand testando uma guitarra, testando um pedal, não precisava nem ser um guitarrista profissional mesmo, muito mais, né? Isso se aplica muito mais quando a gente vai para os guitarristas profissionais, que eu vi workshops nos stands, eu via que todo mundo tocava rápido. E aí eu cheguei a uma conclusão muito importante. Eu vi que a velocidade ela não seria um diferencial para mim como músico, e sim que ela seria, de certa forma, para os meus objetivos, né? Isso é muito particular. A gente pode citar pela milésima vez o David Gilmour. Para os meus objetivos, a velocidade ela seria um requisito para que eu me tornasse um músico profissional completo, que eu pudesse pegar gigs, que eu pudesse me expressar dentro das influências que eu tinha, mas não que ela seria um diferencial, e sim que ela seria um requisito para que eu pudesse trabalhar como músico, assim. Então foi muito importante para mim ter visto aquilo, porque eu vi, tu tá aqui brigando pela velocidade, não, a velocidade é só a ponta do iceberg. Agora a gente tem que aprender a dizer alguma coisa de especial com essa velocidade, porque no meio de tantos guitarristas, se eu ficar focado só na técnica e na velocidade, eu vou ser só mais um. Eu preciso passar, né, como eu sei que o Pablo bate bastante nessa tecla, eu preciso passar uma mensagem, preciso passar emoção, preciso me comunicar, preciso transmitir aquilo que eu quero dizer através da minha escolha de notas. E a velocidade é só uma de tantas ferramentas. Eu acho incrível isso, tá ligado? O Sasha com 15, 16 anos ter uma percepção dessa é difícil, tá ligado? É uma maturidade muito grande, assim, pro guri novo como ele era.
Porque quando o cara tem essa idade, o cara não tá muito ligado em diferencial, assim, tipo, tu quer tocar rápido e, tipo assim, muitas vezes tu quer que os caras te digam que tu é o cara. Vamos ser sinceros, quando o cara é guri, o cara quer inflar o ego muitas vezes, O ego assim. é muito alto, né? Muito, né? E, nossa, com 16 anos chegar e se ver nesse universo, tá cheio de gente fazendo aquilo, e ter a percepção de que não é diferencial, assim, essa maturidade eu acho incrível mesmo, eu acho muito legal, porque libera. Mas talvez porque ele estava muito imerso, né, meu? Muito imerso nessa função já de estar... já tá na função de tocar com pessoas mais velhas e tudo mais, ele tenha absorvido mais rápido do que o normal de alguém que tocaria e demoraria, eu acho que, o dobro do tempo para perceber. Não sei. Eu acho que podendo, né, falar um pouquinho da minha visão, assim, eu acho que justamente esse contraste de eu ter saído de onde eu estava, como eu falei antes ali, numa espécie de bolha, né, que é a gente se cercar dos nossos amigos, a gente se cercar das pessoas que já nos conhecem, a gente acaba ficando numa zona de conforto, né? Então, tocar para o meu professor é uma coisa já muito confortável, porque meu professor já me elogiou, então eu sei como é que eu vou conquistar o professor a cada aula e tal, mas tu pegar e tu ir para um ambiente completamente diferente, numa indústria da música enorme, onde tu vê marcas, onde tu vê um pavilhão que tu não imagina, assim, a minha referência era a Festa da Uva, e tu chega lá e tu vê uma Festa da Uva muito maior, só de música, onde tem a Gibson lá, a guitarra que tu está acostumado a ver só pelos clipes do Guns N' Roses, aí tu chega lá, tem todo aquele universo. Eu acho que para mim esse choque ajudou a acelerar um pouco essa questão que o Pablo falou, né? Então até eu acho que aí tem uma dica para a galera, que é sempre tentar se expor, né? Sempre sair da zona de conforto, vai fazer um som com uma galera que tu não está acostumado, toca um estilo musical, de repente, que tu não está acostumado, sabe? Sair um pouco dessa questão que a gente fica nessas bolhas, né? Às vezes eu digo para os meus alunos também, né? Pô, tá tocando pra caramba, tem uns amigos que tocam, não sei como é que tocam, mas assim, procura te nivelar sempre lá por cima, né? Hoje a internet, ela nos possibilita, isso é uma maravilha, né? É uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, que a gente pode ver guitarristas de todo o planeta quebrando tudo o tempo inteiro. Então, eu acho que isso tem um custo nessa questão do ego, né? Porque às vezes dá o efeito contrário, ao invés de inflar o ego, o cara fica muito para baixo. Tu vê os caras lá tocando absurdos e o cara, meu Deus, sabe? Não, então não vou nem começar, não vou nem fazer, os caras estão muito distantes. Mas, ao mesmo tempo, isso te coloca a barra lá em cima. E se a gente souber lidar com esse lado mais psicológico dos efeitos que isso tudo causa, eu acho que é muito benéfico. Sempre essas experiências que a gente pode sair da zona de conforto. Bota fé. Massa. Cara, e tipo, hoje tu toca em banda, Sacha, ou não? Então, cara, eu tenho alguns projetos, né? Eu tenho uma banda autoral chamada Underload, que a gente lançou disco e lançou, agora eu não lembro se foram 4 ou 5 singles que a gente lançou pós o disco, né? Inclusive lançamos uma música no ano passado, que foi muito engraçado, porque o nome da música é Black Swan, né? Que é o Cisne Negro, e a gente lançou ela basicamente quando estava começando a pandemia. Depois eu fui descobrir que no mercado financeiro e tal, os caras chamam situações como uma pandemia assim, justamente Black Swan, né? Um cisne negro, aquela coisa que tu não espera, um evento aleatório. E a gente lançou esse trabalho, é uma banda que eu tenho muito orgulho das músicas que a gente fez, né? Isso aí tá no YouTube, tem 4 ou 5 videoclipes lá oficiais que a galera pode conferir, a gente tá no Spotify. Só que o nosso baixista ele está morando em Dublin nesse momento, e aí a gente está num grande break, assim, né? A gente está cada um organizando as suas coisas. É uma banda que ela não terminou, então ela ainda existe, mas é uma banda que está inativa. E eu tenho um projeto também, que é um projeto cover, que eu idealizei alguns anos atrás, acho que 2018, que se chama 70's Show, que inspirado até naquele seriado que tem o That 70's Show, né? Um seriado que foi bem famoso. Que eu gosto bastante, muito bom. E eu gosto muito das bandas da década de 70, né? Eu costumo dizer que eu sou, sei lá, numa conta matemática aqui meio rápida, meio de padeiro, assim, eu tenho uns 40% da minha influência é Slash, 40% é John Petrucci, e aqueles outros 20% lá se dividem entre os guitarristas da década de 70, assim, David Gilmour, Jimmy Page, Tony Iommi, Brian May, mais ou menos essa galera aí que eu sou fissurado, assim. Pela quantidade de vezes que tu falou o Gilmour lá no início, eu achei que tu ia falar que ia 70% Gilmour. Não, mas eu gosto dele pra caramba. Toda essa galera da década de 70. Então eu falei, cara, quer saber, eu vou montar um show conceito, onde a gente se vista numa vibe anos 70 e a gente toque, porque eu acho que os fãs desse tipo de som estão meio órfãos, assim, é uma galera que é mais velha, né, um público que hoje não tem mais muito, se sente meio, pô, onde é que eu vou sair
tem poucos bares, né? Pouca coisa que privilegia isso. Só que ao invés de levar para o teatro, levar para o bar e fazer uma coisa vulgar, eu quis levar esse show para o teatro, montar ele com uma estrutura legal e fazer uma noite, né? Uma noite de flashback, assim, para o cara entrar lá e cair tô na década de 70, ouvir as bandas que gosta, aquela coisa da nostalgia. E aí a gente tá agora trabalhando num vídeo collab, né, para a gente lançar com um pouquinho de cada banda aí que a gente faz e esperando, né? A gente até tem data marcada agora para esse ano, mas eu vou confessar para vocês que eu não estou muito otimista aí. E esse show vai sair, não. Casualmente, Rafael e Léo, nesse trabalho do 70 Shows aí, o baixista é o Mauro Caldarte. É mesmo? O Mauro que faz o baixo nesse trabalho aí. Foder. Eu não tive a oportunidade de ver ainda, assistir, né? Mas, cara, todas as vezes que rolou, assim, eu sei que foi estourado de gente em todas, né? Inclusive quando vocês tocaram na Beer House, né? Diz que explodiu de gente para assistir lá, né? Sim, cara, isso foi legal pra caramba, porque desde o processo de tu idealizar o show, tu criar o conceito, tu montar um repertório, até o dia que tu sobe no palco, sempre fica aquele friozinho na barriga, né? Pô, será que a gente tá maluco? Será que tem demanda para isso? Mas assim, infelizmente, no teatro a gente conseguiu lotar, depois a gente fez no Dia Mundial do Rock, na Beer House, também foi um negócio, assim, fantástico, e a ideia é essa, é tocar menos, mas tocar legal. E eu acredito, eu cheguei a essa conclusão alguns anos atrás por tentativa e erro, né? A gente chega à conclusão que não adianta eu montar uma banda e querer tocar 2 vezes por semana na mesma cidade, ou tocar, sei lá, 1 vez por semana na mesma cidade. Cara, se o Metallica tocasse em Caxias, talvez os primeiros 3 meses eu iria 1 vez por semana. Depois eu não ia mais querer saber, de novo esses caras, sabe? Eu vou dar um tempo. Satura, né? Dá uma saturada. Satura, e a gente às vezes não vê isso, e aí eu vejo que a galera faz o contrário, os caras ficam montando 10, 15 bandas, que muda 1, 2 caras, e, não tem nada contra isso, mas para mim, assim, foi uma coisa que eu achei meio cansativa, né? Às vezes é o mesmo repertório, assim, então, ao invés de ficar enlouquecendo, eu falei, não, vou montar um projeto legal e a gente vai tocar de vez em quando. Não é um projeto assim... Claro, tem gente que vive disso, né? Que vive da noite, que, super respeito, eu sei a batalha que é, né? Já tive um tempo inserido nisso, de tocar, fazer 3, 4 gigs na semana, carregando equipamento, e às vezes você tá tocando lá, a galera não tá tão preocupada com a banda. Então, também tem toda uma questão, assim, que é bem pesada, né? A gente cansa de ouvir histórias de chegar no final, o cara não recebe o cachê, o garçom recebe, o guarda recebe, todo mundo recebe, né? Mas o músico, ele se diverte. Então, é ruim pagar o músico. Eu posso lá negociar, posso dar um tapinha nas coisas, cara, não deu muita... Mas todas as outras profissões são dignas e tal. Então, eu sei que é uma batalha, uma peleia foda, assim, pro cara que trabalha de tocar na noite. Fiz muito isso, acho super digno, e eu adoro tocar na noite. Só que, para mim, para ficar saudável, eu tive que fazer esse projeto, que é uma coisa assim, de vez em quando, vai lá, toca, tem uma noite legal, a galera vai, sabe, os amigos, a galera que quer te ver tocar, tu tem uma oportunidade, mas também a gente não fica aquela coisa, meu Deus, vamos tentar marcar um show por semana, porque isso eu acho que não é muito sustentável, assim, no longo prazo. E não tem pressão também, né? Não tem aquela pressão, eu tenho que me reinventar toda semana e eu não vou fazer uma coisa diferente dessas, talvez, né? Não faço alguma coisa diferente nessa. Exato, porque que eu falei os exemplos do Metallica. O Metallica, ele monta um show, mas ele monta um show fantástico. E ele roda o mundo com esse show. É verdade. Agora, não adianta tu montar um show fantástico na tua cidade, querer tocar ele toda semana, porque não vai rolar. Tu teria que pegar esse show e levar para diferentes lugares. É uma conta que não fecha. São pegadas diferentes, né? Tipo, eu tava aqui pensando, que eu já acho que no outro podcast eu comentei o lance do Cidadão Quem, se eu não me engano, que Cidadão Quem é uma banda gaúcha que sempre fez turnê no estado todo, mas ele sempre tocou, tipo, ele tocava uma vez em cada cidade. Tipo, Porto Alegre, ele lotava normalmente 2 noites de show, assim, insanamente, o ingresso era bem mais caro, normalmente, do que uma banda comum nossa, gaúcha aqui, mas é porque eles só faziam um show por ano em Porto Alegre, assim, sabe? E eu tava pensando, assim, tipo, onde é que tinha essas bandas? Daí já muda o estilo também de banda, pelo menos aqui pra nós, no Opinião, o Opinião sempre teve festas, né, específicas ali do Opinião, e eu me lembro que, tipo, tinha bandas que a gente ia assistir. Por exemplo, todo mês tinha era só de surf music, agora eu não me lembro como é que era o nome da festa ali, que tocava uma banda que era cover de Sublime. Pô, a gente ia... Tô ligado.
Não, eu não lembro o nome também. Eu lembrei, mas não lembrei. Daí a gente ia direto ali no show por causa da banda, sabe? Outra coisa, tipo, tinha uma banda que tocava direto ali, até acho que tocou no Superstar, que era Melody. Porra, quando tocava a banda Melody no Pinas, meu, sempre era muito bom. Então a gente ia sempre que as gurias iam tocar, a gente ia na festa, mas daí elas faziam uma festa, né? Não era um show, a gente não ia ver o show. A gente ia pra festa que a Melody fazia. E aí, tipo, a gente chegava lá, a Dublê também tocava direto ali. Mas eu me lembro assim, as bandas que me marcavam era a Melody, essa banda cover de Sublime ali que a gente ia direto, assim, que eram as festas que elas faziam sempre eram muito boas. O baile do Síndico também, que tinha uma banda de samba rock que tocava, que era muito boa, muito boa. É sempre uma vez por mês, pelo menos, tinha a festa delas lá, a gente ia, assim. Mas daí é outra pegada, né? Tu vai pra festa da banda, né? São propostas diferentes. É. O Sacha falou ali que sempre tocou bastante na noite, tá? Eu tava lembrando como é que conheci o Sacha. Eu conheci o Sacha na noite. Não sei se tu lembra como é que foi, Sacha. Foi lá no Aristos Bar, lembra? Era um show da 4 e eu acho que ia tocar a Toolbox depois. Esse é isso? Era isso? Lembro. Foi lá que eu te conheci e tal. Daí eu lembro que tu me comentou que era patrocinado. Ah, bem lembrado, já vamos entrar nesse assunto. Foi quando eu fiquei sabendo que tu tinha patrocínio da NIG e tudo mais. E eu, pô, que legal, cara. Achei massa aquilo. E vamos aproveitar o gancho. Eu queria te perguntar como é que surgiu esse negócio do patrocínio da NIG aí. Ah, perfeito, cara, perfeito. Eu tenho a felicidade de trabalhar com algumas marcas que eu sou fã, assim, que eu gosto muito dos equipamentos, né? E isso para mim é um privilégio enorme. E a minha primeira impressão, né, meu primeiro contato, digamos assim, com esse mundo dos endorsements foi através de uma promoção. Aí voltando um pouquinho na história, né, eu estava lá nos meus 15 anos, eu já estava compondo algumas coisas, né, eu sabia que eu precisava ter um material autoral se eu quisesse, de alguma maneira, me diferenciar, né, se eu quisesse me posicionar como um artista, eu precisava compor. Então, comecei a trabalhar algumas músicas, e aí algumas demos que eu gravei, quando eu vi essa promoção da NIG, eu estava pronto, né? Foi uma coincidência, assim. Estava com o material pronto, veio a promoção, eu mandei o material e eu nunca esqueço do dia que eu recebi o resultado da promoção. E aí foi o Sidney Carvalho, que é o gerente de marketing da NIG, me ligou. Eu estava estudando para uma prova de história do colégio, assim, domingo à noite. E aí ele falou, não, pô, porque tu tá entre os escolhidos aqui, né? Entre os vencedores da promoção. Parabéns, tu vai vir para São Paulo, tu vai tocar na Expo Music, a gente vai te mandar brindes, não sei o que, prêmios. Nossa, não preciso nem dizer que eu não consegui voltar para o livro, né? Fiquei em êxtase, era tudo que eu queria. Já naquela idade eu sabia que a guitarra ia ser o foco da minha vida e por receber uma notícia dessa chancelava que de alguma maneira eu acho que eu estava fazendo alguma coisa certa, né? Que eu estava no caminho certo. Isso foi muito bom. E aí foi a partir disso que eu fui lá para a Expo Music. Meu pai foi junto, né? Eu era menor de idade naquela época, então precisava da presença do meu pai ali. E aí ele também viu que era um mercado sério, que existia um business da música, que não era só aquela coisa que a gente tem os estereótipos, né? Que às vezes, o músico não trabalha, o músico não sei o quê. E óbvio que eu já sabia que não era assim, mas uma coisa é tu explicar para o teu pai, outra é ele ver aquilo, né? Então isso ajudou muito eu ganhar o apoio dos meus pais. E assim, é legal deixar claro que ir para a Expo Music, ter vencido a promoção, não me garantiu um endorsement, me garantiu ter acesso às pessoas, né? Então isso foi legal. E aí, a partir de lá, eu fui colocando a minha marca, eu fui fazendo meu networking com os caras, fui mostrando meu valor. Aí na Expo Music do ano seguinte, eu comprei a passagem, fui lá, sem ser convidado, sem ir tocar, né? Eu tinha levado a guitarra, mas eu não estava preparado para tocar. E aí, chegando lá, os caras, não, pô, claro que tu vai tocar. Tive que ir atrás, eu lembro de ir numa lan house, pedir para minha irmã me mandar minhas backing tracks por e-mail para eu gravar num CD, né? Negócio hoje falando parece da Idade da Pedra, né? Mas na época eu me senti muito tecnológico, assim, nossa, vou numa lan house, conseguir minhas trilhas, vou conseguir tocar. E aí, aos pouquinhos, eu fui ganhando a confiança dos caras, fui mostrando o meu trabalho, fui dando sequência, né? Isso eu acho que é muito importante. Aproveitando o gancho, eu acho que a galera muitas vezes tem essa ideia de que patrocínio, né, endorsement na música, a gente fica pensando, o que a marca pode me ajudar? E eu acho que esse é um pensamento muito errado. A gente sempre tem que pensar o inverso, né? O que eu posso fazer pela marca? Como é que eu posso contribuir? Eu acho que é muito mais por aí, né? Muito massa. Massa. Tu ganha uns kits dele, como é que funciona? Então, cara, isso já fazem anos, né, que eu tenho essa parceria com a NIG, e desde o início,
desde lá 2006, cara, eu nunca mais comprei um jogo de corda na vida, assim. Os caras me abastecem 100%, né, encordamento. Eu já fui lá conhecer a fábrica, assim, os caras têm matéria-prima importada, o maquinário. Eu me dou super bem com o pessoal, tanto que eu não tenho problema nenhum em dizer, eu não tenho contrato com a NIG, né? Nunca tive nenhum contrato. A gente é tudo na base da confiança, do respeito, do trabalho mútuo. Eu já fiz turnê de workshop junto com artistas da NIG aqui pelo Rio Grande do Sul. Daí eles começaram a fazer os pedais. Os meus primeiros pedais da NIG eu comprei a preço de custo, porque os caras já estavam com o quadro de endorses completos. Mas aí com os pedais que eu comprei, eu comecei a trabalhar com esses pedais, comecei a postar vídeos, e quando eu vi eu também entrei para o time de artistas dos pedais, né? Então, cara, a gente tem uma relação muito boa. E é uma relação equilibrada, né? De forma nenhuma eu chego lá para os caras e peço, me manda um pedal tal, se eu não tiver uma finalidade muito clara, né, para o uso desse pedal. E eu também enxergo que eu tenho que dar resultado para a marca, né? Eu não sou um vendedor da marca, eu não tenho uma comissão, eu não tenho nada disso, mas eu gosto de frisar que são produtos que eu gosto, né? Eu teria um problema muito sério de me vincular a uma marca que eu não gostasse do equipamento. Eu já tive algumas oportunidades assim ao longo da minha carreira que eu avaliei e eu falei, não, eu acho que não é interessante para mim, porque não é da minha essência, né? Eu prefiro 1000 vezes ser fiel a quem eu sou, aquilo que eu acredito, ao equipamento que eu gosto de usar. E aí tu tem uma sinergia, aí é fácil falar bem, né, do produto, é fácil tu falar bem da marca, e aí eu acho que o trabalho acaba acontecendo como uma consequência. Então, sim, eu tenho esse privilégio, assim, de quando eu estou precisando de corda, eles sempre me atendem muito bem, sempre, né, são muito, muito receptivos, assim, aos meus pedidos, mas é que aí, pelo outro lado, eu acho que os meus pedidos também são muito sensatos, sabe? Eu nunca fui o cara que recebeu corda da NIG para vender por fora, para aluno. Eu acho que tu ter uma ética de trabalho é uma coisa, é uma premissa, assim, né, para tu trabalhar, até porque o nosso mercado da música ele é pequeno, as pessoas elas se conhecem, tu vai para Expo Music, que tu começa aí 2, 3 anos, tu começa a ver os mesmos rostos, às vezes um gerente de marketing ele troca de marca, mas ele continua ali no mercado. Então, eu acho que são dicas, né, até transformando esse depoimento em dicas, assim, eu acho que é isso, é a gente procurar sempre fazer o trabalho da forma mais ética possível, da forma mais correta, e a gente entregar retorno para a marca. Não precisa esperar a marca pedir para você fazer uma postagem, para você fazer um vídeo, né? Vir com a iniciativa é uma coisa muito valorizada nesse mercado. Essa mentalidade é muito massa, velho. Quer falar, Rafa? Não, tipo, até porque é aquela coisa, né, meu? Eu acho que é meio raciocínio lógico, assim. Se a marca tá te patrocinando, tu representa a marca. Se tu começa a agir de uma forma, como é que se diz? Que não corresponda a ética deles também, né? Exatamente, uma forma antiética. Porra, como é que a marca vai seguir? Cara, a nossa vitrine é antiética. Não faz sentido, né? Não, é uma parada que é o mínimo de bom senso e pensamento lógico já. O mínimo que a marca quer ser é confiável, é ética, é representar um guitarrista top, né? Correto, não só como guitarrista, mas como pessoa também, né? E é muito legal, cara, essa abordagem para o seguinte, por causa da visão que a maioria da galera que almeja de alguma forma ter um endorsement pensa, porque os caras enxergam o endorsement como um meio de se promover, tá ligado? Com essa marca, aí eu vou ter visualização, os caras vão me enxergar como autoridade, sendo que tá muito além disso, tá ligado? Que nem o Sasha falou. Cara, a primeira coisa é saber se tu te identifica com a proposta da empresa, tá ligado? De uma forma geral, com o produto em si, sabe, com os valores da empresa, sabe? E tu é um cara que desde sempre usou e é nítido que é verdadeiro aquilo que tu faz, tá ligado? Que tu curte os pedais, tu usa aquilo sempre para gravar, para show. Não é alguém que pegou endorsement com o intuito de simplesmente se promover, que tipo, fala que é legal, mas daqui a pouco mais ou troca a empresa, ou então nem usa, só mostra nos videozinhos lá, diz que tá usando, mas não usa. Então, esse tipo de verdade para uma empresa, velho, eu acredito que... Eu nunca tive endorsement assim, oficial com nenhuma empresa, mas eu acredito que isso seja crucial para que exija essa confiança mútua, assim, sabe? E ambos os lados consigam ter benefício, né? Eu acho esse pensamento muito, muito massa mesmo. Total, cara. Não, eu acho que tu falou é certíssimo. Tem que ter essa sinergia com o produto. Não é saudável essa imagem de tu te promover, porque tu até pode, de repente, conseguir
de alguma maneira, argumentar para os caras e entrar no time, mas vai acabar sendo uma coisa que não vai ser duradoura, né? Exato. Quando a gente trabalha com um produto que a gente gosta, o teu marketing ele é natural, sabe? Não é aquela coisa, eu tenho que fazer um vídeo para a marca, tipo, putz, cara, olha que massa o timbre que eu estou tirando aqui, olha esse pedal, sabe? É uma coisa de verdade. E eu acho que outra coisa importante é isso de construir as histórias, né? Não esperar que as coisas aconteçam da noite para o dia, que cai de paraquedas. É isso, é ir fazendo relacionamento, conhecendo as pessoas, também ter um trabalho legal para mostrar. Eu sou eternamente grato à NIG, porque eles apostaram em mim quando eu tinha muito pouco para mostrar, né? Eu era muito jovem, eu tinha um CD demo e era isso, e aí os caras foram comigo, né? Desde o início, foram acompanhando cada passo meu, e isso era uma coisa que me motivava muito, né? A gente poder crescer junto, poder entregar valor para a marca conforme eu ia crescendo a minha carreira. E eles sempre foram muito gratos. Então, coisas assim, por exemplo, eu lembro que eu gravei o disco da Underload, da banda, e aí eu tive a ideia eu pensei assim, os solos que eu compus para esse disco são o que me representa como guitarrista hoje. Então eu falei, não, eu vou para o estúdio e eu vou fazer uma produção legal, eu vou gravar os 10 solos, vou fazer uma série. Só que eu pensei, bom, se eu fizer essa série só tocando solos, é uma coisa. Se eu fizer essa série tocando com o pedal que eu uso, o pedal que eu gosto, que é o Shred Pro da NIG, que eu sempre falo que é o meu pedal favorito de todos os tempos, além de eu estar com o meu som, o meu timbre para tocar os solos, eu vou poder mostrar o pedal, o produto da marca. E como consequência disso, a NIG, os caras adoraram, né, que eu usei o pedal, que eu mostrava ele em todos os vídeos, tinha a introdução do vídeo e tal, que os caras acabaram divulgando nas redes deles. Então é uma consequência. Quando a gente faz o trabalho legal, os caras vão lá e divulgam. Aí, um dia veio o convite para eu fazer a turnê junto com o Sidney Carvalho e com a Cacau Santos. Então, a gente vai vendo que quando a gente trabalha com pessoas assim, é uma parceria, né? Eu acho que a palavra-chave aí é parceria, né? Tem que conhecer quem está lá do outro lado, são pessoas. Isso para quem está buscando um endorsement, né? Eu acho que os endorsements, eles são viáveis. Eu e as minhas comparações, né? Eu sempre faço as minhas comparações. Tipo, pensa a Coca-Cola. A Coca-Cola parece que é uma marca. A gente pensa já na garrafa, no rótulo vermelho, aquela coisa, caminhão do Natal. Cara, Coca-Cola são pessoas, como eu, como vocês, que estão lá gerindo uma empresa. Essas pessoas, elas têm sentimentos, essas pessoas, elas acertam, elas erram. Então, quando a gente enxerga esse lado humano, fica mais fácil da gente se aproximar. A gente não tem que enxergar que a gente está lidando com entidades. Cara, a gente está lidando com pessoas. E pessoas, quando a gente age de forma honesta, quando a gente faz um trabalho legal, quando tem reciprocidade, eu acho que a gente está mais perto aí de construir uma coisa duradoura, né, de sucesso e que seja benéfica para todo mundo. E, cara, no teu raciocínio, só me bateu assim na cabeça, no teu raciocínio, tipo, tu falou ali sobre tem que dar resultado para a marca, né, tem que dar... como é que se dá resultado para a marca? Perfeito. Cara, isso é uma coisa que eu vejo também que tem uma dificuldade grande de muita parte dos músicos, assim, que tem essa coisa de, não, preciso de um endorsement e tal, de enxergar uma coisa, né? A gente faz música, a gente faz arte. Mas, assim, o que sustenta uma empresa de equipamento musical? É venda. É número. Tem a música, tem a arte, é prazerosíssimo, né? A gente poder trabalhar com uma coisa que é o nosso hobby e que é o hobby de muita gente. Mas, no fim do dia, o que paga a conta é venda. Então, tu tem que gerar resultado. Eu vejo duas formas de tu fazer isso. Tu pode fazer isso sendo uma estrela, por exemplo, tu pega um guitarrista como o Slash, se ele usar um pedal de uma marca X, uma corda de uma marca Y, automaticamente, por a gente estar falando de uma grande estrela, né, um cara que tem a projeção mundial, isso automaticamente gera os resultados para a empresa. Só que, por outro lado, isso é muito caro para a empresa. Porque, às vezes, não é só tu chegar com um pedal lá. Dependendo do músico, do artista, o cara vai exigir um contrato, vai exigir um negócio megalomaníaco lá, de muita grana, porque ele vai gerar esse resultado proporcional para a empresa. E a outra forma que eu vejo de gerar valor é como um micro-influenciador, que é aí onde eu acho que eu me encaixo. Porque ao construir uma carreira na música, ter alunos, pessoas que me ouvem ali semanalmente e me enxergam ali como, né, de certa forma, como uma referência para os alunos, né? Eu sempre como aluno olhei os meus professores, assim, todas as dicas do professor é aquela coisa que a gente escuta com o ouvido, né, sempre atento. Então eu acho que ao ser um micro-influenciador, de certa forma, a gente consegue atingir um certo grupo de pessoas, mas a gente consegue falar com uma autoridade, que esse produto é legal, por que ele é legal. Uma coisa que eu faço muito para as marcas é ir nas lojas, verificar como é que estão os equipamentos lá. Porque pensa para uma marca lá de São Paulo, os caras têm a fábrica lá.
eu sou, ao mesmo tempo, os olhos e os ouvidos dos caras aqui, né? A gente vira um embaixador da marca. Então, eu poder ir na loja e ver que o produto do cara está mal colocado na prateleira ou que o produto está legal. Isso aconteceu uma vez de eu ir para uma loja e aí tinha um modelo de cabo, né? Eu também tenho a parceria com a Santo Ângelo, eu uso os cabos da marca, e eu chegar na loja e ver que tinha um cabo lá e pedir para né, como é que tá os cabos? Esse aqui tá legal, mas, pô, recebi uns 2, 3 com defeito, aqui a galera veio, devolveu, e aí eu não, deixa eu dar uma olhada. Então, o cabo, na verdade, ele era vintage, ele tinha um problema no acabamento e a galera não estava enxergando isso, não estava conseguindo entender. Então, da marca, que é a empresa, às vezes, situada lá no centro do país, né, para chegar até a ponta final, aqui no Rio Grande do Sul, de uma forma que o produto chegue certinho, que tenha uma experiência legal do cliente no final, que ele saia satisfeito, eles precisam de embaixadores, eles precisam de pessoas que façam esse tipo de trabalho. Então, a gente não precisa ter milhões de visualizações para a marca poder enxergar valor em você. Tem que ter essa coisa de fazer um trabalho ético, de fazer um trabalho legal. É muito importante a postura na internet, isso eu sei que eles olham para caramba. De repente o cara está lá discutindo política na internet. Pô, para a marca não é legal, né? De repente pode ser que o dono da marca, o presidente da marca, ele até tenha a mesma visão que tu. Mas pode ser que ele não tenha, ou pode ser que ele não queira associar a marca dele com esse tipo de polêmica. Então, eu acho que isso tudo é muito importante, né? A gente tem que ter esse cuidado, esse feeling de conseguir passar uma imagem legal que esteja alinhado com a filosofia da marca. Então, eu acho que são muitas formas, né? E cabe ao músico criar situações. Eu acho que esse é um ponto-chave. Não ficar esperando, né, as coisas acontecerem, e sim criar situações. Alguma vez a marca te pediu para fazer esse tipo de trabalho, de ir ver como é que estava a distribuição, alguma coisa assim, ou não? Sim. Na verdade, isso foi uma ideia. Eu já frequentava as lojas, né? Músico gosta de estar em loja de música, vendo os modelos, vendo as coisas e tal. Então, eu sempre tive esse hábito. Então, eu estava lá e começava a olhar, mas aí eu fiz um trabalho para a Nigo uma vez que foi muito legal, que foi... a gente foi para... Fiquei hospedado uma semana em Porto Alegre, e aí, a partir de Porto Alegre, a gente olhou todas as lojas ali de Porto Alegre, região metropolitana, fazendo um trabalho mesmo, remunerado, de ir nas lojas e dar treinamento para os lojistas sobre os produtos da marca. E aí, isso, por si só, já ligou, né, a lâmpada que eu falei, pô, por que eu preciso esperar sempre isso? Por que eu não dou uma passada na loja? Eu já não dou uma sondada. Os pedais estão vendendo, as cordas estão vendendo, qual cabo está vendendo mais aqui? Por que esse cabo não está vendendo? O que está saindo? O que a galera está pedindo mais? Eu vi que vocês estão sem o pedal, sabe? Então, fazer esse de uma forma natural, né? Aí foi uma iniciativa tua fazer isso? Então, a partir da iniciativa da marca, que foi o que me deu a ideia de que isso era um caminho viável. Para eles era importante isso. Exato, porque sempre que... isso eu tenho para mim na vida, tá? Não é só endorsement. O que eu posso sempre entregar a mais? Isso eu acho que é uma coisa... sei lá, vende um curso online. A gente tem o curso em si, a gente tem os bônus, mas que tem aquela coisinha que o cara não está esperando e que tu vai entregar para o cara, sabe? Quem é que não gosta de ir para uma loja e receber um brinde, receber alguma coisa, né? E alguma coisa que realmente agregue valor, né? Que faça diferença para a pessoa. Então, para as marcas, isso aí também, eu já fiz muito relatório para a marca, de mandar o relatório daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, esse mês eu fiz tantos shows, a minha escola a gente fez um festival, os cabos da marca estavam no palco, apareceram em todas as fotos, todo mundo usou. Enfim, mandar relatório, mostrar para a marca o que a gente está fazendo. Não é também ir lá, convencer o cara da marca a te dar uma chance e aí sumir, né, só aparecer de novo quando acabar o equipamento, quando estiver precisando de um equipamento novo, né? Eu acho que é uma coisa que tem que estar constantemente fazendo. É uma coisa, é um trabalho, né? É uma extensão do nosso trabalho. E aí que pode ser muito benéfico para o músico também, né? Quando a coisa dá certo, poder ter acesso à rede social de uma marca que às vezes tem 100 mil seguidores e você ter o teu vídeo lá, isso também é muito saudável, né? Traz um público novo. Então, eu acho que é uma via aí de duas mãos, mas quando a coisa acontece como tem que acontecer, e eu posso falar assim muito bem que eu tenho experiências muito positivas, né, de ser muito bem tratado e procurar realmente entregar valor para as marcas, é uma coisa muito legal. Querendo ou não, se o guitarrista nos ouviu até agora, ele ganhou um curso gratuito agora de como se portar diante das marcas, né? O cara, se prestar atenção e seguir o que tu falou, ele vai sair com umas 4, 5 marcas aí de patrocínio e ainda a longo prazo, né? Legal.
Toda vez que o Sacha é prova, toda vez que eu falo com ele, eu falo isso pra ele, que tipo, ele é exemplo demais, assim, nesse sentido de saber se vender, assim. Impressionante, muito, muito legal. Obrigado, cara. E eu queria aproveitar aqui o gancho seguinte, ó, tem muita gente que assiste a gente aqui, que tem aquela ideia aquele sonho, né, de estudar fora, sabe? E tem um cara que eu sei que teve essa oportunidade, eu queria que tu explicasse pra galera como é que foi o processo e o que tu aprendeu disso aí dessa jornada aí. Legal, cara, legal. Então, assim, é legal que eu fui falando alguns pedaços da minha história aqui, então eu acho que tudo vai se conectando. Se o cara for juntando as peças, dá para montar uma linha do tempo aí. É verdade. Então, assim, desde que eu fui lá de ver o Slash saindo da igreja, fazer o solo de November Rain, que eu disse, eu quero ser guitarrista, até compor as minhas primeiras músicas, estudar pra caramba, vencer a promoção da NIG lá e ter essa oportunidade, ver que tinha um mercado, eu decidi, né, que não, eu acho que eu vou ser músico, acho que eu vou trabalhar com isso, eu quero ser bem sucedido, eu quero, né, tem algumas coisas que são importantes para mim, e eu vou fazer isso através da música. Cheguei a essa conclusão. E aí sempre tem aqueles papos no colégio, assim, da faculdade, né? Para onde é que tu vai ir, o que tu vai fazer, que curso tu vai fazer? E aí eu falei, não, música, mas as faculdades de música daqui nunca me atraíram muito, para ser honesto, assim. Eu sempre gostei de música contemporânea, então, não que não tenha, né, recentemente até tem a faculdade de música na UX, aqui em Caxias do Sul, mas eu sempre vi essa coisa da faculdade de música como uma coisa mais formal. E eu queria tocar, sabe? Eu queria estar na coisa mais prática mesmo. E aí comecei a ver o que tinha, né, no mundo. Comecei a sonhar, assim, o que tem no mundo hoje de lugares que eu poderia estudar. Porque se o meu colega, lá, meu melhor amigo do colégio, o cara vai para a faculdade, parecia que eu precisava ir para uma faculdade, parecia que eu precisava ir para algum lugar assim também, para que eu pudesse levar a sério o meu trabalho como músico. E aí eu descobri o EMI. Eu vi que o Paul Gilbert tinha estudado lá, o Rafael Moreira, que é um guitarrista brasileiro que mora em Los Angeles, lá também fantástico, tinha estudado lá, e vários outros nomes, e isso me chamou muita atenção. E aí eu botei esse troço na cabeça. Falei, não, quando eu sair do colégio, eu vou pro EMI, vou para Los Angeles. Só que aí eu esqueci de um detalhe, né? Que não ia aparecer na minha conta lá o dinheiro da passagem, o dinheiro da mensalidade, né? Não ia brotar do nada. E aí, meus pais na época não tinham condições de me bancar. Imagina o dólar, hoje está um absurdo. Na época parecia que era menos, mas na proporção da coisa ainda assim era assustador. Mas eu falei, não, quer saber? Então tá, então eu vou juntar a grana. Comecei gig, show, bar, noite, comecei a dar aula e falei, não, vou juntar a grana e eu vou realizar esse meu sonho, custe o que custar. E aí eu cheguei ao ponto que eu juntei uma grana, e aí ou eu comprava um carro, ou eu estava com 1/4 da grana para ir para o EMI. E aí eu falei, não, eu vou comprar o carro, porque eu já estava fazendo as gigs. Às vezes meu pai tinha que me buscar às 2 da manhã em Farroupilha, pegar o carro, pegar a estrada para me buscar com o meu equipamento. Falei, não, preciso comprar meu carro. Aí comprei meu carro, e aí que eu voltei para estaca zero, né? E aí foi, cara, foi sempre com aquele sonho atrás da minha cabeça, assim. Quantos anos isso? Isso, eu comecei a juntar a grana ali quando eu comecei a trabalhar com música, que foi lá pelos meus 15, 16 anos, comecei a dar aula. Aí com 18 eu consegui comprar o carro, e aí voltei para estaca zero. E aí eu comecei de novo, trabalhar, dar aula, show, gig, mas sempre com disciplina, sempre focado, sempre me organizando, e com esse sonho na cabeça, com essa ideia de, não, um dia eu vou para lá. Aí vários anos foram se passando, né? A gente vai tendo outras situações de vida, mas nunca desisti. Aí, até que chegou 2018, na verdade 2017, porque eu fui em 2018, né? 2017 falei, não, eu acho que agora é a hora. E, cara, comecei a pesquisar, vi os preços, falei, não, eu vou. Assim, deu para eu ir fazer um programa de 3 meses. Então, assim, parece cruel, né? O cara juntou grana há 10 anos para ir fazer um programa de 3 meses. Claro, nesse meio tempo, beleza, né? Realizei meus sonhos aqui também, mas eu tinha esse sonho grande que era ir para lá, e eu falei, não, eu vou, custe o que custar. E foi uma experiência fantástica, foi uma realização de um sonho para mim, assim. Eu até fico pensando, imagina se eu tivesse ido em 2020, cara, 2021, sei lá, no meio de uma pandemia, chega a estourar um negócio e foi tudo perfeito, da forma que foi, da forma que aconteceu. A experiência de estar numa escola da magnitude do Musicians Institute, eu vi muita coisa lá que eu costumo dizer que não dá para desver, né? Até do ponto de vista assim, de dono de escola, de empreendedor, ver como é que os caras fazem business lá, como é que é a estrutura de uma escola daquele porte, que tipo de atividades os caras fazem. Do ponto de vista do Sacha guitarrista,
foi muito bom porque, por mais que eu sempre procure, né, estar estudando, me reciclando, eu tive a oportunidade lá de me reapaixonar pela guitarra, porque eu juntei grana para poder ficar 3 meses sem trabalhar, né, só gastando em dólar, mas assim, estudando guitarra. Então era o dia inteiro, eu passava, sei lá, 3, 4 horas tendo aula e mais 3, 4 horas estudando, absorvendo, tocando com outras pessoas, assistindo palestras de music business. Assim, então foi uma experiência fantástica, foi uma experiência que eu não trocaria por nada, porque era um sonho que eu tinha. E se eu não tivesse ido, eu ia ser aquele cara, sei lá, se tudo der muito certo lá nos 90 anos de idade, assim, eu ia olhar para trás e ia pensar, pô, minha vida foi legal, mas não fui para não fui para Los Angeles estudar guitarra, que era o meu sonho. E assim, teve várias coisas extras lá, de poder ir na NEM, que é a maior feira de música do mundo. Eu encontrei vários dos meus ídolos, eu venci uma promoção lá também, fui no cinema com o Slash, eu contei para o Pablo isso aí na outra vez que a gente fez uma live, um negócio único. Tu não sabe a história. Quantas histórias do cinema do Slash? Conta as duas histórias. Conta as duas. Tá. Do Slash tem o seguinte. Em 2012, eu venci uma promoção em Porto Alegre para ir no camarim, tirar uma foto com ele, pegar autógrafo e tal, que já tinha sido de zerar a vida, né? Porque o Slash é meu maior herói, assim, é o cara que me fez começar a tocar guitarra. E eu tinha vencido essa promoção, foi sensacional. Mal sabe o Slash que tu renegou ele por um tempo. Mal sabe ele, né? Se ele soubesse, não tinha topado, hein? Não, mas é que foi um erro, ele me perdoa, tá tudo certo. A gente já se dá bem numa boa agora. E aí, cara, depois, quando eu fui ali em 2018 para LA, teve essa promoção do cinema, porque o Slash tem uma produtora de filmes e tal, era até um filme com o Bruce Willis, chamado Desejo de Matar, em português, né? Death Wish. E, cara, eu vi no Instagram dele, na hora eu falei, vou mandar, né? Não custa. Aí eu mandei e, cara, recebi lá o e-mail, parabéns, você foi selecionado, não sei o quê, seja discreto, o endereço a gente vai mandar no dia. Imagina a agonia, né? No dia, o cara esperando, esqueceram de mim, não vinha aquele bendito endereço do lugar que ia ser a sessão, até que veio, né? Aí a gente pôde assistir o filme junto lá. Foram, se não me engano, 30 pessoas que venceram a promoção, né? Eles escolheram 30 pessoas. E tinha o Duff, tava lá, o Duff do Guns, tava a banda do Slash. Bom, daí nesse mesmo dia fui no cinema, assisti o filme, fiz a foto com o Slash, ganhei o pôster do filme autografado, que eu tenho na parede de casa. Aí voltei para casa e eu tinha uma prova no dia seguinte. Só que a uma quadra de onde eu morava, isso é Los Angeles, a uma quadra de onde eu morava tinha um pub que ia tocar o Doug Aldrich, guitarrista do Whitesnake. Eu falei, não, eu tenho prova, mas eu vou lá, né? Vou dar uma passada lá, não tem como. Aí eu fui lá ver ele tocar, era Doug Aldrich and Friends. Aí tinha uma galera, assim, tinha o baixista do Whitesnake, tinha batera, não sei do que. E aí apareceu lá o Todd Kearns, que é o baixista que toca com o Slash. Tocou um Led Zeppelin com o Doug Aldrich lá, foi demais. Aí beleza, fui lá, assisti umas 2, 3 músicas e, cara, tenho que ir porque eu tenho prova. Exatamente na hora que eu saio do bar, tá os 3 caras da banda do Slash na rua, dando sopa, assim, conversando e tal. Aí eu saí, assim, parecia que eu tava num zoológico, né? Tinha visto alguma coisa bizarra. Eu colei nos caras e a gente ficou uma meia hora papeando, porque eu já tinha ido em shows e tudo. Foi, cara, na mesma semana teve um workshop com o Miles Kennedy, no Musicians Institute, que eu tava estudando, fui no cinema com o Slash, e encontrei o resto da banda dele na rua, assim. Encontrei o Ozzy na rua também, lá em Los Angeles. Bom... Essa história do Ozzy é massa. Contei. Tava eu indo pra aula... Conta história. Tava eu indo pra aula, guitarrinha nas costas, num dia de manhã, assim, e eu tava, tipo, muito perto do EMI, né? Eu morava muito perto dali, morava 2, 3 quadras. Então eu tava chegando, e quase ao lado do EMI, na esquina, tem um lugar chamado Believe It or Not, que é um museu de bizarrices, assim, sei lá, chega lá, tem um cachorro de 3 cabeças, que daí tu fica, será que é de verdade? Será que não é? E aí, nesse museu, bem na frente, tinha umas câmeras, e eu com sono, assim, de manhã cedo, indo pra aula, com a guitarrinha, aí eu olhei as câmeras e falei, cara, isso aqui é Hollywood, tipo, tem câmera o tempo inteiro, eu vou passar, não tô nem aí. E aí, exatamente na hora que eu passei, saiu da porta do lugar o Ozzy. Tipo, cara, exatamente assim. Se eu tivesse amarrado o tênis, talvez eu nem fosse só um dia normal na minha vida. Assim. Aí, exatamente na hora que eu saí, ele saiu do lado.
Aí por um segundo eu pensei, cara, não é o Ozzy, não é o Ozzy, isso aqui é Hollywood, tem um monte de gente vestida de Batman, de Superman, tem um cara vestido de Ozzy aqui, não é possível. E aí foi bizarro, eu senti, não foi que eu vi, eu senti, eu falei, cara, eu tô do lado do Ozzy, porra. Aí eu falei, Ozzy, eu posso fazer uma foto? Eu puxei o celular do bolso. Ele falou, a gente tá no meio de um negócio aqui, qual que era a moral? Na frente do lugar tinha a estrela do Ozzy na calçada da fama, era bem ali. Então ele saía do lugar e ele ia apontar pra estrela, assim, fazer umas caretas lá, aquela coisa bem Ozzy. E, cara, eu cresci com um pôster do Ozzy no meu quarto, assim, muito fã e tal. E eu não resisti, eu peguei o celular e comecei a fazer umas fotos, assim, aí veio segurança, me afastou, aquela coisa. Eles gravaram a cena, e aí depois o segurança me pediu, tive que assinar um documento caso eu aparecesse no programa. Porque, né, a minha imagem e tal, cedendo a imagem. E a foto ficou uma tosqueira, mas tá lá no meu Instagram, assim, consegui fazer a foto. E aí eu fiquei o resto do dia assim, né? Peguei a doença do Ozzy. Fiquei tremendo de emoção. Foi o único dia do EMAI que eu me atrasei para uma aula. O único dia do EMAI que eu me atrasei. Entrou no meio, entrando o cara, aquela cena de os loucos estão gravando um baita de um filme, alguma coisa assim, tem um cara caminhando do nada, assim, no meio da... Tá acontecendo. Era eu. Ô, cara, mas olha que massa, né, velho? Tipo assim, ó, olha só o simples fato do cara tá lá, o quanto abre as possibilidades de contato, tá ligado? Meu, o que impediria tu se aproximar mais de um cara da banda Slash e de repente daqui a pouco mais ter alguma coisa mais interessante da tua carreira? Nada. Era só tu ter tempo, tá ligado? Que oportunidade tu teve, sabe? Perfeito. Então olha o quão massa é tu tá emergido num lugar desse, assim, cara. Ah, é muito do caralho. Sabe que quando eu coçou pra ir pra tava... lá, né, Pablo? Já, me cocei várias vezes. Não achei nada nos bolsos, tanto que eu me cocei, só cocei mesmo. Essa é a parte chata, né, cara? Essa é a parte difícil, ainda mais do jeito que o dólar tá agora. E tu sabe o que tu falou? Eu lembro de um e-mail que eu abri quando eu tava decidindo ali que eu queria ir pro EMA e tal, daí, isso lá no início, né, quando eu tava decidindo que eu ia juntar a grana para ir. E tinha um e-mail que eles botaram o Paul Gilbert para escrever, já que o Paul Gilbert tinha estudado lá, e ele falava uma comparação, talvez venha daí o meu gosto por metáforas e comparações. Ele falava o seguinte, se tu quer ser um biólogo, pesquisador de uma espécie de peixe, tu precisa ir para onde está esse peixe, né? Não adianta tu ficar só na teoria. E aí ele falava, né, se você quer ser músico, o lugar para estar é Los Angeles, não sei o quê. Ele fez essa comparação, né, porque lá que a cena acontece. Mas aí hoje eu mudo um pouquinho de opinião, porque isso a gente está falando de muitos anos atrás. Hoje, com a internet, eu acho que essa questão geográfica ela ainda é importante, mas ela perdeu muita relevância, né? Hoje a internet é uma janela para o mundo, tanto para networking quanto para... Eu acho que nada substitui o olho no olho, tu apertar a mão do cara, então é importante sim fazer viagens, marcar presença, ir em feiras, coisas assim, mas eu acho que isso pode ser ocasional, tu não precisa mais definir onde tu vai morar por uma questão de um mercado melhor, assim, é a visão que eu tenho. Muito massa, muito massa. É que nem aqui, eu vejo esse lance, por exemplo, nosso aqui da gravação do podcast. Lógico, é um sonho a gente poder gravar todo mundo junto, numa mesa e tudo mais, todo mundo conversando, né? Mas eu vejo a galera dos podcasts conversando muito, dos grandes aí, que, cara, os loucos, eles precisam estar em São Paulo, né? Porque São Paulo, lá para receber convidado, é onde acontecem as coisas. O próprio Flow começou em Curitiba e teve que ir embora para São Paulo, porque eles não conseguiam receber as pessoas no podcast como eles conseguem em São Paulo. Tá todo mundo lá, né? E a gente aqui tem essa ligação de São Paulo. Né? Mas a internet facilita. Hoje, por exemplo, cada um, o Pablo em Caxias, eu em Porto, tu em Caxias, acho o Léo na praia, e a gente conseguindo estar conversando aqui, cada vez com menos delay, cada vez mais... Reverb. Cada vez mais reverb, cada vez mais a gente conseguindo... Alguns efeitos de gravação, algumas telas verdes. Umas coisas verdes, umas coisas assim, mas acontece, mas tá acontecendo, né? Tá melhorando. Eu tava vendo lives acontecendo agora que, cara, o Pablo Marçal lá, não sei se vocês conhecem, que é coach. Nossa, mano, o cara tá fazendo programa de televisão ao vivo, assim, sabe? É um negócio... É umas lives no YouTube que, meu Deus do céu, é qualidade Projac, né? Um negócio absurdo, assim. Sim. Mas, mano, cara, eu queria te agradecer muito pelo tempo aí. Foi sensacional. Muito obrigado por trazer todas essas histórias, poder
nos dá a oportunidade de ouvir, sabe, toda essa experiência que tu passou aí e poder transmitir isso para nós. Cara, foi muito, muito, muito bala mesmo. Cara, muito obrigado pelo tempo aí, por estar aqui com a gente. Obrigado. Pô, sem palavras. Quero agradecer mais uma vez o convite. É uma oportunidade muito legal, né? Poder estar trocando essa ideia. Como eu falei, quando é para a gente conversar sobre música, não tem fim, né? É uma coisa que a gente trabalha com isso, mas que é uma paixão. Então a gente brilha o olho sempre que tem que falar, e se deixar a gente fala. Ainda mais agora, quarentena, que tá todo mundo meio carente, né? Se for deixar falar, pô, tem assunto aí por horas e horas e horas e horas, né, cara? Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho aí de vocês, de estarem levando adiante conhecimento, conteúdo de guitarra. Pô, admiro pra caramba o trabalho do Pablo, né? Tô sempre acompanhando ele aí como guitarrista, como colega. Então, fico muito feliz com o convite. Para mim, prazerzaço estar aqui com vocês. Pra a galera poder te achar, tuas redes sociais. Legal. Então, no Instagram, Facebook, no YouTube, procura lá por Sacha Z, vocês vão me encontrar. Tem vídeos, tem trabalho autoral, procuro postar bastante coisa de vídeo, de aula também, tem algumas aulas gratuitas no meu canal. A galera pode encontrar lá e a gente troca uma ideia. Sacha, queria te agradecer de verdade, cara, pelo tempo, pela paciência, porque hoje deu tudo errado pra gente começar esse podcast aqui, atrasou pra caralho, mas o importante é que deu certo e, cara, brigadão por ter aceito o convite, eu tinha certeza absoluta que ia ser muito massa, tenho certeza que a galera adorou as tuas histórias, assim como eu sempre curto escutar, eu conheço quase todas e é sempre muito divertido, sempre acabo aprendendo alguma coisa nova contigo e, de novo, mais uma vez, obrigado. Aí, preciso te lembrar, né, a gente tem uma jam atrasada, né? Tem uma backing track selecionada que a gente não gravou os solos ainda. Se eu não me engano, tu ficou de me mandar essa backing track. Pois é, cara. Eu tô devendo para vários santos. Devo não devo. O cara virou pai, né, meu? O cara virou pai, dá um desconto. Eu ia bater nessa tecla. Tem vários santos que eu devo aí uma velhinha e logo acendo todas. Vamos lá, um pouquinho chega. Tu tem uma desculpa muito boa, né? Não, tudo certo. Pai, Pablo aí tá perdoado, cara. Vai tranquilo. Não, tá massa. Pra mim, prazerzaço, cara. Obrigado de coração pelo convite. Eu que agradeço. Então é isso aí, guitarrista. Vamos finalizando mais um Palhetada Podcast. Se tu nos ouviu até agora, não esqueça de te inscrever no canal aqui no YouTube, ou se tu tá vendo pelo Deezer, Spotify, Apple Music, Google Music, essas coisas podcastísticas, dá o favorito aí no nosso podcast para sempre ser avisado quando sair um EP novo. De segunda a domingo, sempre um conteúdo diferente sai no Instagram, então segue lá, @PabloKlein. Segunda-feira a gente tem conteúdo de blog, terça-feira a gente tem as lives do Pablo sobre como emocionar na guitarra, aumentar o feeling e despertar cada vez mais a emoção nos teus dedos transmitidos pelo braço da guitarra. Uau! Então segue a gente lá no @PabloKlein, no YouTube Pablo Klein também. Então toda semana a gente tem um conteúdo diferente para ti tá evoluindo na guitarra. Beleza? Fechou, então. Agora que a gente já teve uma aula de como seduzir através do podcast com a Pops. Então, guitarrista, pega a tua guitarra, senta a palhetada e bora emocionar.